Olá a todos, como nós falamos no outro vídeo, que nós estaríamos apresentando e comentando alguns trechos da revista Palavra de Deus da Convenção Batista Fluminense, essa revista que nós estamos usando, né? A boa parte das igrejas da Convenção Batista Fluminense faz uso dessa revista. E eu comentei que nós poderíamos elaborar um vídeo, o primeiro vídeo da primeira lição, mas não foi possível por falta de tempo. Agora nós vamos estudar a lição 2 dessa revista. Ela tem como título: Eu irei por onde o Senhor mandar. E aqui está o título, né? Para vocês observarem. E o autor ele vem falando sobre maneiras e exemplos que Jesus deu de evangelizar. Ele começa assim: em nossa história eclesiástica adquirimos alguns hábitos. Ele começa falando dos hábitos, que é compatível com o jeito humano de ser. Mas ele também aborda que nós, ao longo do tempo, nós esquecemos que Jesus partiu ao encontro dessas pessoas. E por isso que ele vem trazendo esse assunto, e muitas das vezes nós ficamos somente nos poucos. E diz assim: a ordem expressa de Jesus é ir por todo mundo. Marcos 16. Essa é a ordem que nós temos de levar o evangelho a toda criatura, né? E aquele que crê será salvo. Essa revista ela divide em 4 tópicos. O primeiro tópico é indo ao encontro dos perdidos. O segundo tópico é necessário passar em cada lugar. O terceiro é preciso ir até Samaria. O quarto, o exemplo de Jesus. E para pensar e agir o marco geográfico. A história ela faz a história, né? Ela conta a história, a geografia. Aqui, irmãos, no primeiro tópico nós encontramos assim: Deus determina que o lugar de evangelização é onde está o perdido. Realmente, aonde se encontram os perdidos, nas ruas, né? Hoje nós vemos muitas pessoas abandonadas nas ruas, nas suas casas também. E nós podemos ver que essas pessoas, elas sempre estão em busca de querer conhecer a Deus. E diz assim o autor que Jesus disse e veio buscar o que estava perdido, em Lucas 19:10. Realmente a missão de Cristo foi fundamental para alavancar o evangelho genuíno, né? E ele diz assim: se assim o desejasse, Deus poderia trazer os pecadores ao encontro dos evangelistas para que ouvissem e fossem salvos. Realmente é necessário que nós saiamos dos templos. Hoje nós estamos muito acostumados a estar dentro do templo. Aliás, a palavra igreja, que quer dizer eclésias, é saídos para fora. E ele faz aqui um comentário sobre aquele noticiário de Brumadinho. Ele diz assim: recentemente aconteceu um desastre na barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Realmente um acontecimento lamentável, mas que ele traz aqui, assim, o empenho que as pessoas tiveram de ir ao encontro dessas pessoas nesse acidente terrível. Então é necessário que nós saímos da nossa zona de conforto em busca das almas perdidas. No segundo ponto, ou segundo tópico da nossa lição, ele fala assim: é necessário passar em cada lugar. Realmente as pessoas estão carentes e é necessário, irmãos, que nós se colocamos à disposição de Cristo para fazer essa obra, que só nós podemos fazer. O texto diz que Jesus deixou a Judéia e indo em direção à Galiléia, ele propositadamente quis passar por Samaria. Samaria ou Samaria era uma região, né? E a primeira cidade que ele entrou foi uma cidade chamada Sicar. Quando nós lemos ali em João 4, nós vamos ver que Jesus entrou nessa cidade e ali encontrou uma senhora, né, a samaritana, e a qual ele conversou e teve um diálogo. E através desse diálogo essa mulher veio ao encontrar a salvação. Mas se Jesus não tivesse passado por ali, né, realmente nós não teríamos como falar os confins da terra, né? Foi necessário passar por Samaria
ou Samaria. Muitos gostam de sair de viagem missionária para pregar a desconhecido, mas nada pouco fala aos que são companheiros de trabalho, vizinhos, familiares. Então, o autor está trazendo aqui uma responsabilidade para nós, que nós, mesmo não indo nessas viagens missionárias longas, nós possamos estar à disposição do mestre para falar, os nossos vizinhos, né? E aqueles que estão ao nosso lado. E ele traz aqui, soube que o grande missiólogo Oswald Smith teria dito, a luz que alumia longe é a que também alumia muito bem de perto. Nós somos essa luz, tão pertinho das pessoas. E ele traz aqui um evento também que aconteceu também, foi o evento mais extraordinário de todos os tempos, quando a igreja surgia, que era no Pentecostes, o evento considerado inaugural da igreja. Pessoas de várias nacionalidades que estavam em Jerusalém ouviram a pregação de Pedro. Mais de 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo através dessa pregação de Pedro, né? Que se levantou, e nós sabemos a história de Pedro. Certamente tiveram a oportunidade de se tornar evangelista, que está lá em Atos 2, 8, 11 e 41. São os versículos-chave que falam das oportunidades que eles tiveram. Os samaritanos concluíram então, ele é o Salvador do mundo. João 4, 42. Aliás, um fato interessante, o nosso professor da Escola Bíblica Dominical, o professor diácono irmão Isaac Carvalho, ele falou sobre que todo trimestre o texto-chave áureo da nossa lição é João 4. Então, só para marcar aqui, né, esse detalhe, que nós muitas das vezes não observamos nas lições. No terceiro tópico, irmão, ele fala assim, ou no terceiro ponto, preciso ir até Samaria? Uma pergunta, né? Preciso ir realmente ao encontro dessas pessoas? Preciso buscar o mendigo, as pessoas que estão drogados? E aqui ele fala, o conflito entre judeus e samaritanos dava especialmente porque esses misturaram judaísmo com outras crenças, com visão do reino depois de Salomão, com a divisão depois do reino de Salomão, então que está lá em 1 Reis 12, 20. Essa aqui é uma história longa, que nós não vamos entrar em detalhe, mas houve um fato ali que esses que se tornaram samaritanos foi uma mistura de povos, né? E está lá nesses dois livros. Em 2 Reis também, 17 e 23 vai contar essa história. Não vamos entrar em detalhe, vocês podem procurar aí na Bíblia, até uma maneira de você examinar a Escritura, né? Samaria apresenta bem a extensão do nosso compromisso evangelizador. Então o autor quer focalizar o quê? Era necessário realmente nós passarmos por Samaria. Aqui no nosso lugar, perto da gente, tem também nossa Samaria, né? Que pode ser o nosso vizinho, pode ser a nossa escola, o local de trabalho. Então, os samaritanos receberam a mensagem. Olha a importância de Jesus passar. Realmente foi necessário. Eles ouviram a mensagem e entenderam e saíram à procura de Jesus, que estava fora da cidade, né? Foi um momento que eles estiveram ali com Jesus. O quarto tópico é o exemplo maior, que é o exemplo de Jesus. Jesus decidiu ir da Judéia para a Galiléia. Essa região muito problemática, onde tinha muitos endemoniados, os irmãos vão ver ao longo da história. Tinha um trajeto ali, irmãos, de 120 a 150 quilômetros de viagem. É um lugar muito hostil, que tinha ali montanhas, né? E hoje nós possamos dizer que é o centro da Palestina, a hostilidade imposta pelos samaritanos. Antes mesmo de ir ao encontro dos samaritanos, Jesus desceu do céu ao encontro de todos os homens. Não tem ninguém nesse mundo que Deus não teve importância. E Deus enviou a todos. Então todos são chamados, convite a participar desse mesmo reino. Paulo escreveu aos Filipenses que ele aniquilou se tornando forma de homem e servo dos homens. E arrematou o apóstolo Paulo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2:5.
Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo mundo fosse salvo por ele. Não podemos deixar de anunciar isso, né? Realmente, irmãos, a incumbência foi dada à sua igreja e nós temos que fazer acontecer isso. Para finalizar, irmãos, eu quero deixar aqui: creia e vive a seguinte verdade: meus pés não podem achar descanso se o coração de Jesus ainda está incansavelmente a trabalho de perdidos, cansados e oprimidos. Uma boa lição para todos, né? Nós vamos fazer essa oração juntamente com os irmãos. Senhor Deus e nosso Pai, envia aos longe e perto, aos que estão oprimidos e cansados, para que o Senhor possa aliviar. Graças a Deus te damos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, amigos também, né? Esse é o segundo vídeo que eu faço e até o próximo vídeo, se o Deus assim nos permitir.